Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast focado em inovação na saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade de inovação em saúde, e é um prazer ter você conosco para mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de receber um trio aqui para falar sobre um tema muito interessante: as informações de qualidade na saúde, como que elas se associam ao diagnóstico e tratamento das doenças raras, o papel da Wikipedia nesse grande palheiro onde a gente precisa encontrar a agulha. E bem, nós sabemos que em saúde especificamente, ter informações de qualidade, de confiança, é extremamente importante. Então, para falar desses temas, e nós chamamos aqui de a agulha no palheiro, doenças raras, Wikipedia, a nova era da inteligência artificial, eu tenho a honra de receber os três aqui. Vou começar pela Érica Azelini, que é presidente da Wikimedia aqui no Brasil, super atuante na construção de ecossistemas de conhecimento livre, governança digital e colaboração no Sul Global. Érica, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar com a gente aqui hoje no ExpertCast. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Vai ser muito bom aprender com você um pouco mais sobre como garantir informações de qualidade num ambiente aberto e colaborativo. A gente vai falar bastante disso. Tenho a honra também de receber o Dimas Timers, que eu já conhecia bastante online no mundo digital e agora estou conhecendo aqui no mundo real. Obrigado também, Dimas, por estar aqui. O Dimas é cientista de inteligência artificial há mais de 10 anos, fundador da Nindu, que é pioneira em inteligência artificial no Brasil. Ele é atualmente um cofundador da Raras, que é um projeto muito bacana, que vocês têm que conhecer, o Dimas vai falar mais aqui, e também de outro projeto espetacular, que é da Cohuman Genomics. Obrigado pelo convite. Junto com o Dimas, temos o outro cofundador da Raras, já veterano de ExpertCast, Alexandre Kawasaki, médico pneumologista, esteve aqui com a gente num dos primeiros episódios, né, Alê? Você vai citar isso um pouco depois. A gente falou de inovações na educação. Foi você e o Guilherme, que naquela época era presidente da Inspirali aqui no Brasil. E o Alexandre é médico, pneumologista, como eu disse, cofundador da Raras, super interessado também em inovação na saúde, e ele é o atual coordenador da pós-graduação de pneumologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Obrigado também pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, Gustavo, estar aqui de novo, é um grande prazer. E falar um pouco sobre coisas que eu gosto muito, educação, doença rara, tá tudo relacionado com minhas paixões de medicina. Muito bom, então vou começar esse papo aqui com um trio. Fiquem à vontade também para complementarem a resposta do outro, para terem essa interação aqui entre nós quatro. Vou começar por você, Érica, porque você é presidente da Wikimedia aqui no Brasil, e eu estava até falando logo antes de assistir a sua entrevista com o Mário Sérgio Conte, gostei muito, a gente vai até deixar o link também na sinopse, porque você fala ali da Wikimedia, fala da Wikipedia, e eu me lembro aí, trazendo aqui a visão de usuário, né? A Wikipedia sempre me encantou, e eu tinha até uma pergunta parecida com a do Mário Sérgio, que era, nossa, como é que a gente garante naquele ambiente aberto, colaborativo? Tem várias pessoas trazendo informações. Ele cita até na entrevista o conflito em Gaza, né? Porque vai ter gente trazendo informação de uma forma, outros de outra forma. Como é que a gente garante, num ambiente desses aberto, colaborativo, qualidade, confiança, especificamente inovação na saúde aqui? Como é que eu posso acessar uma página na Wikipedia e falar assim, puxa, posso confiar nisso daqui e isso não é uma notícia falsa? Então, deixo com você agora. Bom, essa é uma ótima pergunta, Gustavo, porque ela me permite desmistificar até um pouco do funcionamento da Wikipédia. Acho que uma das coisas mais bonitas sobre todo esse ecossistema que a gente criou dentro dessas plataformas, né, são pessoas voluntárias editando sobre assuntos que as interessam, mas existe uma série de regras bem específicas para garantir justamente essa qualidade. Então, para ter a certeza de que não é uma opinião de um editor que está sendo colocada dentro do texto final para o usuário. Como que isso acontece? Todo bloco de informação precisa ser devidamente referenciado. E não é qualquer tipo de referência. Você precisa colocar de uma fonte que seja confiável e verificável. E acho que a parte mais
bonita também, né, para responder direto ao ponto do que você está perguntando. É um projeto muito às claras, então tudo que está ali é sujeito a uma contestação, baseado em bons argumentos. Isso faz com que a qualidade do que está ali apresentado no produto final seja de altíssima qualidade, né? Tem até estudos que falam que o grau de qualidade, de precisão da Wikipédia é tão alto quanto de artigos acadêmicos. E isso é muito bonito de pensar, né, na escala de como isso reverbera para pessoas que buscam a informação não só dentro da Wikipédia, mas também dos outros lugares que vão chupinhar as informações que são colocadas ali dentro. Isso é muito interessante. A gente teve até um episódio do ExpertCast, já tem um tempinho, a gente também vai deixar na sinopse aqui, sobre o problema das fake news na saúde. Então eu falei com a Natália Pasternak, que é coautora, junto com o Carlos Ossi, de um livro muito nessa linha, e a gente bateu um papo que foi ótimo sobre a questão das informações falsas, como elas podem trazer problemas gigantescos, né? Então, por exemplo, talvez o Alexandre, como médico, vai lembrar também, houve uma época em que começaram a dizer que mamografia causava câncer. Eu já até citei esse exemplo aqui num outro episódio também do ExpertCast, e é muito importante ter uma fonte aí como a Wikipédia para que as pessoas possam saber que tem informação de qualidade. Imagino que acabam sendo vários curadores também avaliando essas informações, né? Se você quiser contar um pouquinho mais de como funciona e até a sua função como presidente da Wikimedia aqui no Brasil, seria legal. Claro. A Wikipédia é formada, como eu falei, por pessoas voluntárias que exercem diversas funções ali dentro. Uma delas são pessoas que se interessam por fazer esse tipo de verificação. Então, isso faz com que não é qualquer tipo de fonte que entra ali dentro. Eu gosto muito de pensar a Wikipédia, inclusive, como um antídoto à desinformação. Justamente por conta dessa estrutura toda de funcionamento. É muito baseado em revisão por pares também. Então, sempre vai estar sujeito ao olhar de uma outra pessoa crítica que sabe o funcionamento, quais são os critérios dessa plataforma. Isso garante que, em boa medida, o conteúdo adicionado ali seja, assim, bastante confiável, né? Porque você consegue ver diretamente também na fonte de onde que tiraram aquela informação. Existem vandalismos, pessoas que entram ali de má fé ou pessoas que não entendem direito o funcionamento, e existe uma estrutura de outros editores, pessoas que têm estatuto de administrador também, que podem tranquilamente reverter uma edição mal feita ou que não foi cuidadosa o suficiente e tá tudo bem. Até por isso que você entra na Wikipédia e você vê que, em geral, os artigos são bons. Se eventualmente você encontra uma informação ali que está errada, você também pode editar. Isso é super interessante, não requer que você tenha algum tipo de formação específica. Basicamente, fazer o seu login, aprender como editar, que é bastante simples até, e pronto, começar a contribuir também. E isso serve para edições grandes, edições menores, vai dentro daquilo que você tem à disponibilidade. E aí o papel da Wikimedia Brasil. Nós não somos a Wikipédia. A Wikipédia é um organismo bastante vivo, ele é bastante horizontal e tem, tem uma série de administradores, de outros estatutos ali, né? Um ambiente autogovernado, praticamente. A Wikimedia Brasil faz parte dessa comunidade. Nós somos uma associação que preza por fazer parcerias com instituições, com organizações que possam justamente alinhar com a visão da Wiki de disponibilização de conhecimento. Então, universidades, instituições de cultura, porque eles detêm muito conhecimento que não necessariamente já está disponibilizado, seja em uma licença compatível, ou que ainda não entrou no fluxo ali contínuo, né, de melhoria dos conteúdos que estão ali presentes. A gente tem um objetivo bastante ambicioso, é disponibilizar a soma do conhecimento humano de forma livre e gratuita, e também somos eternos sísifos, né? Então, a gente sabe que nunca vamos conseguir concluir essa missão, e eu gosto de pensar assim, o conhecimento sempre evolui, sempre se transforma, então sempre vai ter muita margem para a gente ter essas discussões entre os editores e trazer também organizações para dentro desse ecossistema de informação e de conhecimento livre. Olha, excelente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Né? Obrigada. Conseguiram transformar uma plataforma colaborativa, aberta, em algo
muito confiável e que todo mundo fala, nossa, mas é a Wikipédia, deixa eu checar aqui na Wikipédia, né? Então, é muito importante, e a gente passa para um outro tema também super relevante, e aí eu vou falar com esses dois cofundadores da Raras, porque o diagnóstico de doenças raras, eu me lembro até em conversas há muito tempo com o Alexandre, que como médico, falou assim, puxa, é muito difícil às vezes encontrar um paciente com, vamos lembrar da fibrose pulmonar idiopática, né? Nós dois trabalhamos muito com esse tema, e vários pacientes com essa doença estavam e estão ainda em prontos atendimentos, em unidades básicas de atendimento, espalhadas pelo Brasil afora. E isso aí é o encontrar agulha no palheiro, né? Uma doença rara, cujos sintomas às vezes podem se parecer com outras doenças pulmonares. E aí vem o ponto que eu queria te perguntar, é que quais são os principais gargalos que existem hoje, tanto do ponto de vista clínico quanto estrutural no sistema de saúde brasileiro, para encontrar essa agulha no palheiro? Essa pergunta é muito desafiadora, porque na verdade ela entra em toda a estrutura de saúde do país, como que está sendo organizada desde a atenção básica até a atenção terciária. E a gente parte do início onde existe até acesso muitas vezes ao médico na atenção primária, mas a grande dificuldade é o médico da atenção primária, que tem uma quantidade gigantesca de doenças para lidar, ele se atentar para uma doença rara. Que a doença rara, como o próprio nome diz, não faz parte do nosso dia a dia. E eu sinceramente acho que a formação ela tem que ser muito voltada para as doenças mais comuns, porque ele vai conseguir resolver a maior parte das situações. Mas a gente também precisa lembrar que tem as doenças raras, porque a gente está falando do número de 13 milhões de brasileiros portadores. E tem a família que está ao redor, que sofre junto. Então a gente conseguir fazer com que haja uma conscientização de que doenças raras existem e que tem muita doença rara que mesmo a pessoa que é especialista em doença rara nunca ouviu falar, é muito comum. Na verdade, é até muitas vezes a regra. Nessas discussões que a gente tem feito sobre doenças raras, a gente fala sobre, na pneumologia, a gente vai precisar de mais de um especialista, muitas vezes, para conseguir chegar no diagnóstico da doença rara. Então, a maior barreira, na verdade, não é nem exatamente o acesso ao médico, mas é como conseguir passar por toda a jornada, desde a atenção básica, ser suspeito, passar pela avaliação secundária, chegar na avaliação terciária e lá ter acesso aos métodos diagnósticos. Então, eu acho que essa barreira, ela tem muito a ver também com a atenção que o médico tem que ter para a doença rara, como tem que ser da parte do conhecimento. Muitas vezes, o médico da ponta, ele não tem o suporte diagnóstico que muitas vezes ele precisaria, e o suporte diagnóstico, eu estou falando da suspeita clínica, de uma forma de ele ser avisado ou comunicado, ou até muitas vezes empoderar o paciente para ele ter a informação, saber um pouco mais sobre os sintomas que ele tem e ele mesmo muitas vezes levar, olha, será que eu posso ter esse problema? Porque muitas vezes o paciente traz isso e a gente precisa ouvir o paciente. Quantas vezes o paciente chegou e falou para mim, olha, eu acho que não é isso. E ele tinha razão, porque muitas vezes aquilo é novo para todo mundo. Não tem como você explicar mais de 10 mil doenças raras numa faculdade. Então ninguém sabe todas as doenças. E é nesse ponto que eu acho que a gente precisa, como médico, ter a capacidade de identificar quadros estranhos e suspeitar, e não precisa saber sobre todas as doenças, mas pelo menos suspeitar e saber qual caminho que esse paciente precisa seguir para chegar no diagnóstico. Muito bom, Alexandre, porque se a gente não pensa naquilo, né, aí nós não faremos diagnóstico nunca. Eu me lembro aqui de 2 casos, tem a filha de um amigo com uma doença muito rara e eles com extrema dificuldade para fazer o diagnóstico, e foi um périplo de vários médicos, mundo afora, até conseguirem um diagnóstico. E um outro que foi muito falado no começo da IA generativa, até de familiares que tinha uma criança que não conseguia encontrar e colocaram no ChatGPT, que levou a um diagnóstico que depois se confirmou. E aí eu vou passar para o Dimas aqui agora, porque certamente uma pessoa com
extremo conhecimento dos dois lados, tanto de doenças raras quanto da IA generativa. Sim, na pele. É isso que eu queria também que você começasse contando a sua própria história, Dimas, Sim. e juntasse a sua história com a ideia da concepção da Raras. Então, eu tenho uma síndrome chamada distonía mioclônica. Eu levei basicamente 20 anos para achar o diagnóstico. Eu comecei essa odisseia desde a infância, né? Fui tratado uns 14 anos com diagnóstico errado. E aí, só em São Paulo que eu achei uma neurologista que conhecia a minha síndrome. E aí a gente conseguiu ter um diagnóstico fechado. E essa odisseia é uma coisa mais comum que imagina, né? Tipo, hoje em dia tem mais de 13 milhões de pessoas no Brasil que tem doença rara, né? E a média de diagnóstico é de 5 a 7 anos de tempo até achar um diagnóstico final, né? Então, essa jornada, desde que eu tive o diagnóstico, foi uma coisa que me impulsionou a usar a tecnologia, né? Porque eu sempre fui apaixonado pela tecnologia, sempre desde criança usei computadores como interface de comunicação com o mundo lá fora, né? E aí isso me provocou a usar a tecnologia para descobrir como encurtar esse tempo do diagnóstico das doenças raras, né? Já que eu tinha esse conhecimento da tecnologia, como eu posso usar a favor disso, né? Então, isso foi um grande motivador para eu começar a aplicar a inteligência artificial para doenças raras, né? Muito bom. Eu me lembro, né, quando a gente se conheceu, né, digitalmente. Assim, puxa, eu tenho ideia, tô montando algo aqui, vai se chamar Raras, vai ter a carteira do paciente. E aí conectei vocês dois, até o Alexandre também, com toda a visão de médico e que já tinha esse interesse pelas doenças raras. E você falou, vou construir alguma coisa com IA, e me falou dos grafos, que eu falei, puxa, não entendi muito bem o que era. O que é o grafo, né? O que é isso? E de repente, um tempo depois, eu recebo, dá uma olhada. Eu falei, puxa vida, assim, foi aquele momento, o áudio, cara, o que esse cara construiu, né? Uma ferramenta, uma plataforma espetacular ali de catalogar, de ajudar a diagnosticar, de ter uma interface para os ensaios clínicos, para tratamentos, para... Ou seja, eu sei que vocês dois estão construindo, está numa fase ainda muito inicial, mas que já nasce com um poder muito grande de fazer com que seja muito mais fácil o caminho do que você mesmo teve, né, ao longo da sua trajetória, né? A gente vai falar até mais depois, no próximo episódio, sobre a sua outra iniciativa que junta isso tudo com genômica, porque aí tem outros pontos muito relevantes, né? Que é colocar a parte genética junto. Então, a gente vai conseguir falar um pouquinho mais aqui. Eu vou voltar para vocês três agora. Vou começar com a Érica, mas depois Alexandre e Dimas vão complementando, porque o Alexandre falou do papel do paciente. E a gente pensa muitas vezes, ou pensava, né? Isso está felizmente mudando e a gente já trouxe isso aqui em alguns episódios do ExpertCast, essa construção cada vez mais conjunta entre médico e paciente, para que a gente tenha algo que no passado a gente falava muito, mas não executava, que era a decisão compartilhada, né? Então, Alexandre, como médico pneumologista, ia chegar para um paciente dele e falar, olha, eu vou te prescrever um remédio X, ou você precisa fazer cirurgia Y. E aquilo era muito... O médico passava algo e o paciente, como o nome diz, pacientemente ia realizar. Hoje o paciente tem muito mais informação e vai ter cada vez mais e vai participar aqui da decisão mesmo, já vai chegar no consultório sabendo muito mais. E aí vou começar por você, Érica, porque a gente lembra muito ali das informações em saúde. Eu vou falar, mas tem uns médicos que vão colocar informação de qualidade, seja num portal de um hospital, de uma clínica ou na Wikipédia. Como é que você enxerga o papel do paciente também alimentando essas plataformas e realmente participando das decisões de saúde? Bom, os temas de saúde são um dos mais acessados dentro da Wikipédia.
E por isso é extremamente importante que os conteúdos estejam não só atualizados, mas que eles sejam diversificados o suficiente para atender toda essa demanda. Então, pensando no caso de doenças raras, por exemplo, são mais de 10 mil até o momento, até a gente começar a descobrir mais. É essencial que esse conhecimento esteja ali disponibilizado. Por isso que fazer uma parceria da Wikimedia com Raras é essencial. Eles construíram essa plataforma que estrutura esse conhecimento absurdo. É o estado da arte do conhecimento sobre doenças raras hoje. E fazendo essa ponte com o Wikimedia Brasil, nós conseguimos criar uma estrutura de alimentação, não só da Wikipédia, mas também do Wikidata, que é um banco de dados também que, enfim, tem diversas implicações para todo o ecossistema de conhecimento na internet hoje. Então, eu acredito que fazer esse tipo de parceria é essencial para suprir essa demanda, querendo ou não, pessoas que têm sintomas, seja de uma doença rara ou de qualquer outro tipo de condição, a primeira coisa que ela faz é procurar na internet, vai dar um Google. A minha expectativa é que as pessoas acessem diretamente a Wikipédia. Inclusive, acessem a Wikipédia diretamente. Mas, de qualquer forma, hoje, os modelos de inteligência artificial, enfim, eles chupinham toda a informação que está dentro dessa nossa plataforma. Ótimo. Por isso, é essencial, de novo, que a informação esteja ali de forma devidamente curada também por seres humanos. Então, por mais que nós tenhamos essa interface com Raras, né, de fazer todo um processo de alimentação das plataformas, a gente sempre coloca no centro a visão e a curadoria humana para ter o senso crítico do que está sendo colocado ali. Não é um processo automatizado. E como que essa curadoria acontece? Uma proposta, por exemplo, podemos colocar o que a gente chama de wikimedistas em residência. Então, são pessoas que entendem do assunto e entendem de Wikipédia e conseguem colocar de forma organizada e contínua esses conhecimentos ali dentro. Tanto que esse é um dos objetivos com a campanha Conhecimento Raro, que vamos lançar em breve. Agora, pacientes. Mas qualquer pessoa, na verdade, não precisa ser um paciente, mas vamos supor uma pessoa como o Dimas. Distonia mioclônica é a síndrome que ele tem. Ele precisou mergulhar nesse assunto até começar a descobrir. Ele teve que ler papers, não adiantou só ver um site básico de saúde, né? Enfim, ele precisou mergulhar numa fonte extremamente confiável. Ele tem total propriedade para entender como funciona o Wikipedia e começar a contribuir com o verbete da distonia mioclônica. Então, acredito que é uma grande possibilidade, né? Enquanto paciente, a comunidade médica, os familiares também das pessoas que têm as síndromes raras, porque são as pessoas que vão saber quais são as fontes confiáveis, elas já vão ter mergulhado nesse assunto, e o nosso papel, enquanto Wikimedia Brasil, é auxiliar nesse processo. Excelente, eu concordo completamente. Vou passar para o Alexandre complementar aqui pela visão do médico, né? Você acha que os médicos estão mais abertos a receber esse paciente empoderado, informado e atuar mesmo com decisão compartilhada? Eu acho que isso é geracional. E a nossa geração é uma geração que foi exposta a isso. Nossos professores, eles eram os médicos paternalistas. Você tem que fazer isso. Você deve fazer aquilo, né? E quando não fazia, recebia bronca. Aí o paciente não voltava. Hoje em dia, a gente foi exposto a isso. Na verdade, o principal interessado é o paciente. Não somos nós, médicos. Então, quanto mais munido de informação consciente o paciente for, melhor é para ele. Porque ele vai ter uma decisão melhor sobre a vida dele. É aquilo que importa. Então, falar sobre possibilidades diagnósticas, exames, o quanto que aquilo pode trazer desconforto, qual a melhor forma para fazer um diagnóstico, se eu vou precisar fazer uma cirurgia, se não vou, se tem outras alternativas. Então, quanto mais o paciente tiver uma informação, melhor para ele. E menos culpa, caso as coisas não deem certo, para todos. Porque decisão compartilhada é isso. Medicina não é uma especialidade exata. Eu não sei o que vai acontecer. A gente sabe o melhor caminho, mas nem sempre o melhor caminho vai dar o melhor resultado. E na hora que você coloca
os diferentes caminhos para chegar no melhor resultado que a gente imagina que seja, ou eventualmente caminhos que podem dar resultados diferentes, mas a pessoa tem autonomia de escolher, é a melhor forma possível. E quanto mais ela tiver informação de qualidade, sabendo através das diversas fontes, e eu acho que sim, a Wikipedia ela é muito importante nisso, porque ela traduz um conhecimento de termos médicos para termos para o leigo, ela é super importante. E isso foi um dos fatores que fez a gente fazer o Raras. A gente trazer informação em linguagem acessível e trazendo também informações sobre como lidar com a doença, explicando, né? Existe uma trilha de conhecimento, existe um podcast, existe centros de referência onde a pessoa pode ser tratada, eventualmente quais são os direitos que os raros têm em relação aos cuidados. Então a gente termina trazendo muita informação voltada para o paciente, porque muitas vezes o portador de doença rara sabe mais da própria doença do que o médico. Porque, de novo... Foi isso que a Érica disse, e acho que até queria aproveitar para ouvir o Dimas, porque tem toda a sua história aí de ter passado por vários médicos. Imagino que você deve ter tido inúmeras experiências frustrantes, sim, eu tive, difíceis, né? Basicamente uns 50 médicos. 50 médicos. Durante uns 20 anos. E para fazer o diagnóstico mesmo, demorou muito tempo também, imagino. Então, eu demorei muito tempo. Tipo, eu desencanei, de procurar o diagnóstico, né? Porque já tinha me acostumado com os espasmos e por muito tempo eu fiquei pesquisando o que poderia ser. Até que eu achei alguns papers de distonia mioclônica. E eu comecei a relacionar as coisas que tinham ali nesse paper com o que eu sentia. E aí eu achei uma neurologista em São Paulo, que ela assinava um paper de distonia. E aí achei o contato dela, fui lá e conversei com ela e ela disse, tu já sabe o que tu tem. E aí... Você que fez o diagnóstico, né? E aí ela falou, tu tem distonia mioclônica. E aí eu comecei, a pesquisar mais. É uma síndrome que não tem cura, não tem tratamentos hoje tão eficazes, né? Mais paliativos, mas ela não é degenerativa e nem, progressiva, né? Ela fica estável. Mas eu tive que buscar essa informação e tentar, achar o que eu tinha. E aí eu fundei a Nindo, que é a minha startup anterior de AI, e quando eu saí na Folha de São Paulo com a pauta de doenças raras, eu achei o Rafael, que foi um cara um amigo meu, que também tem distonia mioclônica. Olha. E a gente se encontrou por acaso, porque ele me viu na matéria, ele disse, olha, eu também tenho. Eu levei tanto tempo para achar também, e eu tenho exatamente esses sintomas. E aí a gente se encontrou por causa desse acaso que eu saí na matéria da Folha. Mas normalmente nunca, esse match entre os pacientes, entre as pessoas que têm essas síndromes raras, é muito difícil, né? E foi assim que eu encontrei o diagnóstico. Daí eu fui pesquisando mais, fui achando mais referências sobre isso e aí eu vi que dentro do espectro de raras eu sou menos prejudicado, né? Porque existem doenças raras muito mais piores e mais difíceis de diagnóstico do que a minha, né? Então eu acho que é um desafio gigante isso e principalmente as doenças que não existem ainda, né? Existem várias variações de genes, né? Que quando tu pega, faz um mapeamento genômico, tu pode ter várias coisas que ainda não existem na literatura, né? E essas doenças que não são identificadas ainda, elas são uma coisa que está surgindo muito, né? Pela progressão geracional da alteração genética, né? Das pessoas, e isso cada vez mais está comum, né? Então é um desafio constante essa questão das doenças raras, né? E daí a gente vê a importância, né, de algo como vocês três aqui, né, criaram, estão trabalhando, uma base de dados ampla, colaborativa, como a Wikipédia, Raras como uma plataforma que depois
conecta também o que a Érica falou de comunidades, a ideia que também, imagino, vai ser conectar comunidades de pacientes, né? Para que Sim. o Rafael possa encontrar o Dimas Mais fácil. sem depender de uma matéria na Folha de São Paulo. Exato. Bem, foi muito bom conversar com vocês três, Érica, Dimas, Alexandre. A gente está fechando aqui nossa primeira metade do episódio, mas a gente volta em breve com a continuação. Nós vamos falar mais de genômica, vamos falar mais da importância das informações de qualidade novamente. Então, obrigado pela presença. Obrigado. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, foi ótimo. Bem, para você que está nos assistindo ou ouvindo, não deixe de acompanhar o ExpertCast na sua plataforma preferida. Nós estamos em todas elas, Spotify, YouTube, Amazon, Apple Podcasts. Você pode encontrar os links no nosso site, expertcast.com.br, onde você encontra também o link para assinar a nossa newsletter mensal. Todo mês, na sua caixa de entradas, informações sobre os principais destaques dos episódios do mês. Bem, como você gosta de inovação na saúde, não deixe também de acompanhar a comunidade de inovação em saúde. Nossos grupos são abertos, gratuitos. Já temos mais de 14 mil participantes. Você encontrará os links em inovaçãoemsaude.com. O ExpertCast tem a produção da SoulPods e o apoio da Agfa Radiology Solutions. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.